Tem muito mais de Deus para a sua vida, muito mais. Sabe por quê? Sabe o que é o sobrenatural? É quando o natural dá abertura para que o espiritual possa agir. Aí você vive o sobrenatural. Você pode viver ou não o sobrenatural nessa manhã, e tudo depende de você, do quanto você está aberto para receber, do quanto você quer viver algo novo do Senhor. Eu quero só trazer alguns destaques. Quinta-feira agora nós teremos um culto de formatura dos sargentos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vai ser aqui na quinta-feira, às 19h30, e nós queremos convidar você para participar desse momento. A visão da nossa igreja é uma cidade transformada. Então nós não estamos apenas recebendo aqui os policiais, os sargentos, as suas famílias, não. Nós estamos participando da formação deles. Nós teremos o privilégio de trazer a mensagem nesse dia. Eu queria convidar você para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Sexta-feira nós temos o nosso retiro de casais. Na próxima quinta-feira da semana que vem, nós teremos aqui o nosso culto para os nossos servos. Então, se você serve em qualquer área da igreja, nós teremos aqui um culto de gratidão a Deus pela sua vida. Nós vamos destacar os melhores servos, aqueles ponta firme. Os líderes já estão aí trazendo os nomes, e será de fato aqui um momento muito especial. Eu queria que você colocasse na sua agenda para você não perder, sem ser nessa quinta, na outra, o culto de servos, e logo no domingo tem o culto de gratidão também. Então é um mês muito especial, muita coisa boa que nós estamos vivendo. Já foi falado aqui da lista de transmissão, talvez você nem sabia. Às vezes você fica assim: nossa, mas eu não fiquei sabendo a respeito desse assunto, eu não fiquei sabendo daquele evento. E na lista de transmissão a gente comunica todos os eventos da igreja. Não é um grupo para você ficar cheio de mensagens. Para você participar é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da PIBBH, que é 988356344. Tudo que você precisar de informação, de marcar, de agendar, é tudo nesse número. Tem que estar com ele bem salvo aí no seu celular. Quantos aqui já estão na nossa lista de transmissão? Nós temos mais de 400 nomes lá, e se você não está, coloca o seu nome na lista de transmissão. Nós temos, se eu não me engano, mais de 6.000 seguidores no Instagram da PIBBH. Quantos aqui já nos seguem no Instagram? PIBBH, segue lá também, participa. Sabe por quê? Eu fico olhando esses times de futebol, todo mundo segue. Ontem teve jogo do Cruzeiro lá em Curitiba, a torcida vai toda para lá, sabe? Olha as coisas que a gente faz pelo nosso time, pela banda que a gente gosta, pelos atores que nós gostamos, e às vezes não temos o mesmo engajamento pelas coisas do Senhor. Então eu queria te estimular a se engajar, a nos ajudar. É bobeira seguir o Instagram da igreja. Não é uma bobeira, porque quanto mais pessoas seguindo, mais o Instagram entende que aquela página é relevante, e mais ele compartilha tudo o que está sendo colocado ali. E tem vídeos semanais sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, e nós sabemos que essa nova geração está toda nas redes sociais. Então que você possa de fato assumir também esse compromisso de participar. E por último, falar do estacionamento. Nós temos aqui na rua Rio Grande do Sul 780, e nós temos aqui também o anel interno da Praça Raul Soares, que foi colocado a pedido da igreja. Então que você também possa usar, utilizar. Eu não sei se você tinha essa informação, tem poucos meses que nós temos acesso, e nós não queremos perder. Então que você possa fazer uso, para que a cidade veja, a prefeitura veja que está sendo bem usado, e que isso permaneça conosco por muito e muito tempo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Hoje nós vamos falar a respeito de Paulo. Nós vamos conversar a respeito desse personagem tão relevante. Nós estamos numa série anual chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. E o que é uma história extraordinária? Quando o Espírito Santo, ele entra em você e ele começa a te usar. Quando você tem Deus na sua vida, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você vive uma história extraordinária no seu casamento, na sua profissão, no seu ministério. E ao longo dessa série, Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, nós já percorremos todo o Antigo Testamento e entramos agora no Novo Testamento. Nós dividimos aí em várias temporadas. Nós temos inúmeras temporadas onde nós trouxemos aqui os personagens bíblicos, e nós estamos na última temporada, que é o novo tempo de Deus sobre a terra, e hoje nós vamos falar a respeito de Paulo.
uma jornada de transformação pessoal. Às vezes você olha para Paulo, né, um homem que escreveu quase 13 cartas no Novo Testamento, um homem que depois de Jesus foi um dos maiores formadores de liderança, alguém que deixou uma teologia pronta para a igreja e que tem influenciado gerações e gerações. Muitos olham para Paulo e falam assim: puxa vida, eu quero ter um ministério como ele. Eu quero ser como Paulo, eu quero viver como Paulo viveu. Só que existe uma jornada de transformação pessoal. Às vezes você olha e você quer o palco, mas não quer o bastidor. Você quer a pessoa no auge da sua vida, mas você não quer o processo que ela viveu e passou para chegar até lá. Então nós vamos olhar para a vida de Paulo e nós vamos aprender com ele, através da sua jornada, como foi que ele se tornou um dos homens mais relevantes da história do cristianismo. 2 Timóteo 4, verso 6, o texto diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quantos aqui gostariam de ter o privilégio de chegar ao final da sua vida e poder declarar palavras como essa: olha, eu não desperdicei a minha vida não foi insignificante, a minha vida, pelo contrário, teve significado, teve propósito, e hoje, no final da minha vida, agora que eu estou sendo ofertado, eu posso dizer: eu combati o bom combate, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, eu entreguei aquilo que Ele me pediu, e agora eu estou aguardando a coroa que Ele vai me dar. E ele termina assim: não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Quantos aqui gostariam de declarar palavras como essas? Então pega a sua caneta para você anotar, e você vai entender o processo que Paulo viveu, e quem sabe você não vai se descobrir em uma dessas fases, e não só isso, mas entender o que você precisa para mudar de nível. O primeiro nível que Paulo passou foi o nível da futilidade. Talvez você olhe e fale assim: puxa vida, o apóstolo Paulo, o nível da futilidade. Querido, ninguém nasce pronto. O único que nasceu pronto deu errado, que foi Adão. Até Jesus Cristo depois veio como recém-nascido e se submeteu a todos os processos para nos ensinar que sem os processos nós não chegamos a lugar nenhum. Paulo também passou pelo tempo da futilidade. Lá em Filipenses capítulo 3, ele vai falar sobre as suas credenciais, mas lá ele vai falar já com maturidade. E eu quero ler para vocês algumas das credenciais que o apóstolo Paulo tinha. Ele diz assim: se alguém tem razões para confiar na carne, eu tenho mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, eu pertenço ao povo de Israel, pertenço à tribo de Benjamim, eu sou um hebreu verdadeiro, quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo fui perseguidor da igreja, quanto à justiça eu estou irrepreensível. Aqui ele já vai falar com uma certa maturidade, fazendo uma aplicação prática na sua vida, mas nós sabemos que antes de Cristo, era por isso que Paulo se movia. Antes de Cristo, Saulo, ele colocou aquilo na mente dele, tudo o que ele queria ter, tudo o que ele queria conquistar, tudo o que ele queria fazer. Eu aprendi aos pés de Gamaliel. Ele colocou todas essas coisas como alvo e objetivo da sua vida, e por conta disso ele se entregou a ponto de sacrificar todos os seus anos, sacrificar a sua saúde, sacrificar o seu tempo e se dedicar de maneira exclusiva para que ele pudesse não só adquirir essas credenciais, mas crescer dentro daquilo que ele achava que era maravilhoso para a sua vida. E se Jesus Cristo não tivesse entrado na vida de Paulo e ressignificado essas credenciais, se Jesus Cristo não tivesse entrado na vida de Paulo e potencializado essas coisas que ele havia adquirido no passado, a sua vida teria sido um grande desperdício. Mas por causa de Cristo, houve uma oportunidade para que tudo aquilo que Paulo aprendeu antes da conversão pudesse ser usado para a eternidade. O que é a futilidade? A futilidade é qualquer coisa que você faz, é qualquer coisa que você tem que não terá impacto na eternidade. Futilidade é todo o investimento que você faz naquilo que é passageiro, naquilo que vai ser desperdiçado, naquilo que é destruído. Então, quando Cristo entra na vida de Paulo,
Tudo isso, as suas credenciais, o seu ensino, o seu aprendizado, todos os idiomas que Paulo aprendeu a falar, tudo isso vai ser usado para produzir um impacto ao longo de toda a eternidade, de maneira que até hoje a igreja de Cristo desfruta daquilo que Paulo fez e daquilo que Paulo viveu. O nosso Deus é o Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de uma criança e alimenta uma multidão de 12 mil pessoas. Esse é o nosso Deus, que pega as credenciais do apóstolo Paulo e potencializa para que elas tenham impacto não somente no tempo em que ele viveu, mas para que elas tenham impacto até hoje nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que pega o barro e transforma num remédio capaz de curar a cegueira, que pega uma vara qualquer e faz ela abrir um mar vermelho. Querido, o grande aprendizado é que tudo depende de que mãos está. Aquela credencial nas mãos do apóstolo Paulo traria benefício só para ele. Os aprendizados que ele teve traria benefício apenas para ele. Mas quando ele coloca aquilo nas mãos de Deus, quando ele entrega aquilo nas mãos de Jesus, o impacto que é produzido é um impacto eterno. Tudo depende de que mãos está. Uma bola de futebol nas minhas mãos, ela tem um valor negativo. Mas nas mãos de Neymar vai custar 10 mil reais. Por quê? Porque tudo depende de que mãos está. Eu compro a bola, ela já desvalorizou porque ela é minha, mas se é do Neymar, vale 10 mil reais. Uma bola de basquete nas minhas mãos vai custar 70 reais. Nas mãos do Michael Jordan é um valor inestimável, porque tudo depende de que mãos está. 5 pães e 2 peixinhos nas minhas mãos, eu produzo 5 McFishes, 5 sanduíches. Nas mãos de Jesus alimenta uma multidão. Tudo depende de que mãos está. Aonde é que você está colocando a sua vida? Aonde é que você está colocando o seu conhecimento? Aonde é que você está colocando os seus bens? Aonde é que você está colocando os seus recursos? Aonde é que você está colocando o seu tempo? Porque se isso estiver nas suas mãos, eu sinto lhe dizer, você está desperdiçando a melhor fase de todas. Mas se você colocar isso nas mãos de Deus, você vai ver Ele multiplicar o impacto, você vai ver Ele multiplicar, para que isso possa de fato abençoar gerações inteiras. O segundo nível que o apóstolo Paulo viveu é o nível da cegueira espiritual. Paulo não só viveu um tempo na futilidade, onde Salomão disse, tudo é vaidade, e de fato, queridos, sem Jesus Cristo tudo é vaidade. O nosso carro é vaidade, a nossa casa é vaidade, a nossa roupa é vaidade, as nossas amizades são vaidade. Por quê? Porque não tem propósito eterno. Cristo vem para ressignificar e potencializar todas essas coisas. Ou seja, sem um propósito divino, tudo é inútil. Sem um propósito eterno, tudo é poeira. Já parou para pensar que você passa a vida inteira estudando, e quando você morrer, não vai ter adiantado de nada? Já parou para pensar que você trabalha hoje, dá duro, amanhã tem que trabalhar de novo, é como se o dia de ontem não tivesse importado, tem que começar de novo? Já parou para pensar que você vai dar toda a sua vida para comprar uma casa, e você vai deixar essa casa e a sua próxima geração vai vender e vai torrar com férias? Já parou para pensar no quanto que a nossa vida às vezes é nascer, casar e morrer? Sem Jesus Cristo nós vivemos na futilidade. Não tem o porquê eu acordar todos os dias, trabalhar todos os dias, isso não tem importância, significado, utilidade. Mas quando Jesus Cristo entra, Ele ressignifica todas essas coisas, Ele potencializa todas essas coisas. E Paulo não só viveu na futilidade, mas também na cegueira espiritual. Por quê? Porque ele achava que tudo o que ele fazia era bom. Ele achava que tudo o que ele produzia era bom. Ele achava que tudo o que ele estava fazendo tinha um impacto positivo. Agora, olha Atos capítulo 7. Olha o que vai ser escrito a respeito da história de Paulo. Vai falar que Paulo estava ali quando Estevão estava sendo apedrejado, e que ele consentia com o apedrejamento de Estevão. Talvez Paulo não pegou a pedra para atacar, mas ele estava lá, apoiando, consentindo. E ele participou desse momento como se fosse uma coisa boa. Ele participou desse momento como se aquilo tivesse benefício. Percebe o nível da cegueira espiritual do apóstolo Paulo?
E quantas vezes eu e você não estamos consentindo com determinadas coisas que pensamos que irá gerar bons frutos, quando na verdade aquilo que nós estamos consentindo é algo que vai trazer destruição e morte? Quantas vezes nós estamos ali, não somos as pessoas que estão tacando as pedras, mas somos aqueles que estão lá e não estão falando nada, não estão dizendo: gente, para, que isso? É a morte de um homem. Olha o Espírito Santo, o rosto do Estevão está reluzindo, será que vocês não percebem? É um santo homem de Deus. E às vezes nós estamos consentindo por causa de uma cegueira espiritual. Aí no capítulo 8, Paulo agora vai ser narrado como alguém que assola a igreja, de casa em casa, arrastando homens e mulheres e colocando na prisão. Paulo sai de uma postura passiva em Atos 7 para uma postura ativa em Atos 8. Querido, quem escuta fofoca faz fofoca. Quem dá ouvidos para maldade fala maldade. Quem participa ou gosta de ver agressão física, logo logo vai estar agredindo fisicamente. Quem gosta de participar de momentos de agressão verbal vai se tornar também um agressor moral. Percebe que há uma construção entre a passividade e a atividade, mas não para por aí o nível de cegueira espiritual do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 9, olha o que o texto diz: ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha a progressão. Atos 7, ele é passivo, ele está ouvindo, participando. Atos 8, ele está aprendendo. Atos 9, ele assola, ele respira morte em relação aos cristãos. Se hoje você não sair das rodas que você está, você vai gerar morte sem querer. Se hoje você não deixar a sua passividade, a sua omissão, você vai acabar gerando morte mesmo sem querer. Paulo estava cego. Ele não estava fazendo isso pensando que era uma pessoa ruim, ele estava fazendo isso pensando que ele era uma pessoa boa, pensando que ele estava dando um bom testemunho, que ele estava sendo zeloso. Mas o que ele estava fazendo era extremamente ruim. Já parou para pensar que você pode estar vivendo assim? A nossa equipe está lendo um livro juntos, chamado Vocação Perigosa, junto com os seminaristas também da nossa igreja. E no capítulo dessa semana, o autor, ele chega ali no capítulo 1 e fala assim, que ele chegou para a esposa e falou: 95% das mulheres queriam estar casadas comigo. Aí a mulher dele olha para ele e fala assim: então, mas eu faço parte dos 5%. Cara, quando eu li aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para minha esposa. Porque quantas vezes a gente não pensa assim: eu sou um marido bom, Keila, me perdoa, eu prometo que eu vou tentar melhorar, porque eu saber ou pensar que sou bom me atrapalha no meu crescimento. Mas entender que eu não sou talvez um marido tão bom vai me fazer dedicar para que eu me torne um marido melhor ainda. Sabe, essa arrogância espiritual de que nós estamos fazendo uma coisa boa, de que nós estamos ajudando, nos impede de enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. Ele acha que é um bom cônjuge, ele acha que ele é um bom profissional, ele acha que ele é um bom cristão, mas a questão é que muitas vezes você está ouvindo as pessoas erradas. Quem é que carregou a moral? A moral foi criada, a ética foi criada pelo povo de Deus, ela é resguardada, a Bíblia é a guardiã da moral e da ética. Mas o apóstolo Paulo estava ouvindo outras pessoas, e por causa disso ele pensava que o que ele estava fazendo era bom, mas ele estava ouvindo as pessoas erradas. Nós precisamos ouvir as pessoas certas, nós precisamos voltar para Deus e perguntar para Ele se eu sou um bom cristão ou não. Se eu perguntar para você, você está feliz com Jesus? Você vai dizer que está, mas e Jesus está feliz com você? Deus está feliz conosco? Essa é a grande questão. Agora, não tem como eu perguntar para o meu irmão se Deus está feliz comigo, só o Espírito Santo pode me falar isso. Não tem como eu pensar que eu sou um bom marido. Nesse capítulo 1 ele vai falar que a pessoa que mais influencia a sua vida é você mesmo, porque a pessoa que você mais conversa é consigo mesmo. Já reparou isso? Você passa o dia conversando com você, e você se influencia o tempo todo. Aí você vai dizer: não, mas não é uma pessoa só. Às vezes parece que é duas, porque quando você faz uma coisa errada, você não parece que separa e fala assim: o que você fez?
por que você foi fazer isso daqui? Você passa o dia inteiro conversando com você, se influenciando. Então a melhor pessoa para dizer se você é um bom cônjuge não é o seu cônjuge. A melhor pessoa para dizer se você é um bom profissional ou não, não é você mesmo, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A melhor pessoa para dizer é o seu gestor. A melhor pessoa para dizer se você é uma boa ovelha, um bom discípulo, é o seu líder de célula, é o seu líder espiritual. O pior cego é aquele que não quer ver. Na minha caminhada enquanto cristão, eu tenho visto muitos maridos e muitas esposas chegarem dizendo: não, porque eu sou um marido exemplar, eu sou uma esposa exemplar. Mas aí você separa os dois e vai conversar no particular, não é nada daquilo. A realidade é completamente diferente. Eu tenho escutado pessoas falando assim: não, porque eu sou um profissional excelente, maravilhoso. Você vai sentar com o gestor, você vai sentar com o líder, não é nada daquilo. O pior cego é aquele que não quer ver. Não é o que não consegue ver, é o que não quer ver a realidade. Paulo pensava que estava fazendo bem, mas ele estava gerando morte e destruição. Será que hoje nós não estamos fazendo isso? Será que hoje não somos coniventes com o mal? Será que hoje não somos pessoas que apedrejam os outros, pessoas que matam na mente e no coração? Será que não estamos pensando que estamos fazendo algo bom, quando na verdade estamos fazendo algo ruim? O terceiro nível que Paulo passa é o nível da cura, e há uma progressão: futilidade, cegueira espiritual e a cura. Paulo passou anos da sua vida na futilidade. Você não precisa passar anos da sua vida na futilidade. Paulo passou anos da sua vida na cegueira espiritual. Isso não precisa acontecer com você. Se Paulo, do dia em que ele se converteu e foi curado, até o dia da sua morte, foi tremendamente usado por Deus, imagina o que Deus pode fazer através de você, se hoje você se permitir a experimentar a cura que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Porque Jesus veio ao encontro do apóstolo Paulo. Nós aprendemos aqui na quinta com Jeremias que Deus foi ao encontro lá no Antigo Testamento. Às vezes você está pensando que você veio aqui. Não, eu vim aqui, eu estou aqui para buscar Deus, eu me assentei aqui. Querido, foi Jesus que te trouxe aqui. É o Espírito Santo que fez você se assentar aqui. É Ele que está tentando aí bater a porta do seu coração, bater a porta do nosso coração, porque Ele é duro, é um coração mau, arrogante, orgulhoso. Ele está aí batendo para dizer: olha, eu já trouxe você até aqui, eu já coloquei você aí sentado, agora abre esse coração. Aí vem Atos 9, e diz assim: ele caiu por terra quando ouviu a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Querido, Jesus te trouxe aqui para te perguntar: por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Aí você vai falar assim: mas Jesus, eu te perseguindo? Em outros textos Jesus disse o quê? Tudo que vocês fazem aos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Se vocês alimentam, vocês me alimentam. Se vocês dão roupa, vocês estão me vestindo. Se vocês cuidam deles, vocês estão cuidando de mim. A Bíblia diz: quem empresta aos pobres dá a Deus, e Deus não fica em dívida com ninguém. Tudo o que você está fazendo contra um filho de Deus, você está fazendo contra o próprio Deus. Porque o apóstolo Paulo não estava ali numa guerra, pelo menos explícita, contra o próprio Deus, mas ele estava numa guerra contra os filhos de Deus. E tudo que você faz contra um filho de Deus, você está fazendo ao próprio Deus. Ah, mas Juan, fulano é difícil. Você também é difícil. E aos olhos de Deus, Ele está olhando para você como uma pessoa difícil ou como um filho amado que merece graça e misericórdia? Porque às vezes você está fazendo porque na sua cabeça o outro merece, mas você também merece. Merece pior do que o que você está fazendo pelo outro, mas da mesma forma que Deus manifestou graça e misericórdia na sua vida, também quer manifestar graça e misericórdia na vida dele. Então quem somos nós? Aqueles que vão perseguir os filhos e filhas de Deus? Aqueles que vão praticar o fogo amigo? Aqueles que vão tacar pedra, ou os promotores da paz e da reconciliação? Quem somos nós nessa história toda? Atos 9:18, imediatamente como escama, os olhos de Saulo caiu, e ele passou a ver de novo, ele levantou e foi batizado. Apóstolo Paulo se joga ao chão, ele cai ao chão, ele perde a visão, mas depois de alguns dias, a cegueira dele vai cair, e ele vai conseguir enxergar de maneira espiritual. Deixa eu te dizer algo.
No jardim do Éden, a serpente ofereceu o fruto ao primeiro casal, dizendo que se eles comessem, os seus olhos se abririam. Não é verdade? Mas eles eram cegos para que os seus olhos pudessem ser abertos? Não. A serpente não estava falando de um olhar físico, ela estava falando de um tipo de olhar. O que a serpente fez ao dar o primeiro fruto para o primeiro casal foi o seguinte: foi fechar os olhos do primeiro casal de maneira espiritual e abrir o olhar deles de maneira material e carnal. Antes da queda, antes do fruto, eles olhavam para Deus e eles se sentiam felizes, porque eles olhavam de maneira espiritual. Eles olhavam um para o outro como se eles fossem parte um do outro, porque olhavam de maneira espiritual. Depois que comeram o fruto e os olhos espirituais foram fechados e os carnais foram abertos, eles olharam para Deus e sentiram medo, sentiram vergonha, sentiram culpa, olharam um para o outro e começaram a se acusar. Tudo mudou porque mudou a maneira de olhar. A nossa vida mudou porque a nossa maneira de olhar mudou. A gente olha para o futuro com tristeza, a gente olha para o final da nossa vida com angústia. Mudou a maneira de olhar. A gente olha para as pessoas como se elas fossem problemas. Mudou a maneira de olhar. A gente olha para o casamento como se o casamento fosse algo falido. Mudou a maneira de olhar. Mas quando Jesus Cristo entra no seu coração, quando o Espírito Santo vem sobre você, ele vem para trazer cura também sobre o seu olhar. Ele vem para fechar o seu olhar carnal e abrir o seu olhar espiritual. Ele vem para fazer com que você não olhe mais para o dinheiro pela lógica do mercado, mas que você olhe para o dinheiro pela lógica do reino de Deus, para fazer com que você olhe para as pessoas com a mesma compaixão que Jesus olha, para fazer com que você olhe para o futuro com esperança. O que Jesus quer fazer nessa manhã é curar o seu olhar, porque a partir do olhar, a Bíblia diz o que? Os olhos são a lâmpada do corpo, e a boca é o que? A boca fala o que o coração está cheio. O seu olho alimenta o seu corpo e o seu corpo alimenta a sua boca. Você está gerando palavras de destruição e palavras de morte porque o seu olhar está contaminado, porque o seu olhar está deturpado. Mas Jesus quer trazer cura sobre o seu olhar. Um olhar carnal vê perseguição em tudo. Um olhar carnal vê maldade em tudo. Um olhar carnal adiciona no outro a podridão que existe dentro de nós. Mas o olhar espiritual não. O olhar espiritual, ele é empático. Puxa vida, da mesma forma que Jesus fez comigo, ele também pode fazer com ele. Eu também era assim, eu também agi assim, eu também fiz isso. Então deixa eu orar para que o Espírito Santo revele graça e misericórdia e transforme a vida dele. Jesus quer trazer cura sobre o olhar da igreja. Mas sabe qual foi a atitude de Paulo para que ele pudesse experimentar da cura desse olhar? Quando Jesus falou, ele se lançou ao chão. O problema é que Jesus está falando e a gente permanece com uma postura altiva. Quando Jesus falou, o apóstolo Paulo, que tinha toda a autoridade, ele se lança ao chão. Ele reconhece a autoridade de quem está falando, mas a gente duvida de quem está falando, a gente questiona quem está falando. É por isso que muita coisa não está acontecendo. Apóstolo Paulo foi obediente, mesmo não entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele fez exatamente o que Jesus mandou, mas nós procedemos na desobediência. A palavra diz uma coisa, a gente faz outra. A palavra ensina uma coisa, a gente faz outra. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você precisa se prostrar para que você possa ser curado. Você precisa deitar na maca espiritual para que eu possa fazer a cirurgia na sua vida. Você precisa deixar o seu celular do lado de fora, deixar as pessoas do lado de fora, entrar nessa maca e deixar eu agir no seu coração. Naquele lugar ali da cirurgia espiritual, eu vou te dar uma anestesia, eu vou desligar você. Porque se você estiver acordado nessa cirurgia, você vai ficar falando: não faz isso não, não é assim que faz. Você vai ficar intrometendo e não tem como. Você precisa confiar. Se entrega de uma vez por todas, confia de uma vez por todas, deixa Deus fazer de uma vez por todas. Muitos pensam assim: eu não mato, eu não roubo, então eu estou bem com Deus. Querido, interessante porque a Bíblia diz que se você pensar, você já fez, que se você imaginar, você já fez.
Então às vezes eu não matei uma pessoa fisicamente, mas eu desejei a morte dela na minha mente. Às vezes eu não roubei fisicamente, mas eu tive inveja no meu coração. Interessante porque a ciência diz que o cérebro humano, ele não consegue distinguir a imaginação da realidade. É por isso que ele produz os mesmos hormônios, efeitos do nosso corpo, como se aquilo fosse real. E a Bíblia está dizendo a mesma coisa: se você imaginou, você fez; se você pensou, você pecou. Então, queridos, todos nós precisamos dessa cura. Todos nós precisamos desse arrependimento, dessa postura e atitude do apóstolo Paulo. A questão é: você quer? Porque às vezes é mais fácil continuar do jeito que está do que deixar Deus agir. Você quer? Dá mais trabalho, né? Então, você quer? Essa é a grande questão. O quarto nível que Paulo passou é o nível do preparo. O interessante é que Paulo tinha pedido cartas para que ele pudesse prender os cristãos em Damasco. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, cai ao chão, se prostra, e depois, quando ele é curado da cegueira, é em Damasco que ele vai começar o seu ministério. Sabe onde é que Deus vai começar a te usar? É na sua casa. É no lugar que você estava gerando morte. Sabe aonde é que Deus quer te usar? Na vida das pessoas que você queria matar. Paulo pediu cartas para ir em Damasco, e em Damasco ele começa o ministério dele. Você vai começar o seu ministério justamente com as pessoas que você não ama, que você não gostava, que você perseguia, que você falava mal. É ali que recomeça a sua vida. Muitas pessoas dizem assim: não, está doendo tanto que eu vou trocar de lugar, vou trocar de emprego, vou trocar de casa, vou trocar de esposa, vou trocar de marido, como se isso fosse mudar. Querido, não muda, porque a dor está dentro de você e não fora. Não muda porque o problema está dentro de você e não fora. Era você que precisava ter aprendido, era você que precisava ter recomeçado. Então não importa para onde você vai levar isso dentro de você. É isso que Jesus está fazendo na vida do apóstolo Paulo. Recomeça onde você está. O mais interessante é que o apóstolo Paulo poderia ter olhado para a vida dele com tantas credenciais. Falava 4 idiomas, foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha cidadania romana, só o alto clero daquela época tinha tudo isso. Ele poderia ter olhado para tudo aquilo e pensado assim: não, agora Jesus tem um cara no time dele de alta elite. Porque olha os outros, tudo pescador, tudo simples, mal sabe falar direito, mas eu não. Olha o currículo que eu tenho. Agora Jesus tem alguém grande no time dele. Aí olha o que o apóstolo Paulo vai falar: conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora dele não sei, Deus sabe. Gálatas 2:1, 14 anos depois, Paulo passa 14 anos sendo preparado, trabalhando no anonimato, servindo sem ser reconhecido, sem recebendo glamour, sem recebendo aplauso. Ele poderia ter chegado com o coração todo orgulhoso: não, agora eu vou fazer acontecer. Mas Jesus vai e coloca Paulo na geladeira para ele aprender que não é na força do braço dele, não é no intelecto dele, não é no conhecimento dele, que as coisas espirituais se fazem do jeito espiritual. Tem muita gente que chega do mercado de trabalho aqui na igreja dizendo assim: pastor, deixa comigo, eu sou um gerente de altíssimo nível na sociedade, eu respondo lá e eu lidero tantas pessoas, deixa comigo que eu vou resolver o seu problema. As pessoas chegam para o Samuel e dizem assim: Samuel, confia em mim que vai dar tudo certo, me dá aí logo um cargo de liderança, porque eu sou fera, sou grande. Querido, ser grande lá fora é muito fácil. Se destacar lá fora é muito fácil. Difícil é você ser grande no mundo espiritual. Difícil é ser gigante no mundo espiritual. Difícil é ser um homem, uma mulher do qual esse mundo não é digno. Isso é difícil. É fácil você usar o seu título para calar o outro, para silenciar o outro no mercado de trabalho. É fácil você usar a sua autoridade para vencer batalhas humanas e carnais. Difícil é você vencer as potestades do ar. Difícil é você vencer o seu pecado, o seu orgulho. Difícil é você ser grande no mundo espiritual. Batalhar contra homens. Você leu o livro 90 Segundos para Influenciar Alguém, você aprende a fazer uma reunião.
é fácil. Difícil é você entrar numa batalha espiritual e entender que a sua luta não é contra aquela pessoa, mas contra uma potestade do ar que está influenciando a vida dela. Difícil é você conseguir abrir mão da comida e jejuar vários e vários dias por alguém. Isso é difícil. Sabe quem são as pessoas que mais saem do ministério? São aquelas que chegam com arrogância no coração. São aquelas que chegam achando que vão fazer acontecer. Mas sabe quem são as pessoas que mais ficam servindo ao Senhor? São aquelas que entendem que nunca dependeram delas. Nunca foi sobre mim. É por isso que eu tenho que depender mais de Deus. É por isso que eu tenho que buscar mais a Deus. É por isso que eu tenho que me conectar com outras pessoas, porque no mundo espiritual ninguém faz nada sozinho. No mundo espiritual você é pequeno. No mundo espiritual a sua arma não significa nada. No mundo espiritual a sua força do braço não diz a respeito de nada. O seu conhecimento é inútil. Aí Paulo passa 14 anos. Se você tivesse o gabarito de Paulo, você se submeteria a um processo de 14 anos? Tem gente que chega para mim aqui na igreja e fala assim: pastor, eu não preciso nem passar pela classe de integração, eu já conheço tudo de igreja, tudo de Bíblia. Pastor, me dá uma célula aí de vez, para que esse processo todo? Eu já sou top. Não é assim no mundo espiritual. Não é assim no mundo espiritual. Você precisa entender que o seu tempo de preparo tem a ver com duas questões. A primeira questão tem a ver com a velocidade do seu aprendizado. Não é com aquilo que Deus quer fazer, é com quanto que você aprende. É com quanto que você absorve. A primeira questão do tempo do seu aprendizado, do tempo do seu processo, quer dizer, tem a ver com a velocidade do seu aprendizado. Tem gente que aprende rápido, tem gente que não. Nós fomos visitar a Vila Minha Pátria, Lucas e Patrícia foram conosco, eu e Keila, e lá eles estão aprendendo português em 4 meses, 5 meses, 6 meses, aprendendo uma língua difícil como o português. Aí nós abraçamos aqui na igreja uma família, o Azize. Qual que é o primeiro? Não, o Azize filho. Ele era o melhor aluno do português lá, ganhou todas as premiações do português. É interessante porque tem gente que aprende mais rápido. O Lucas está estudando persa, eu não estou aprendendo nem o inglês ainda, ele já aprendeu inglês, está estudando persa agora. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar. Qual que é a velocidade do seu aprendizado? Tem gente que Deus coloca numa prova, no primeiro dia ele aprende o que tinha que aprender e Deus leva ele para um nível acima. Tem gente que fica repetindo o ano. O povo de Israel ficou lá no deserto, andando em círculo quanto tempo? Porque demorava para aprender. Porque o coração duro demorava para deixar a pessoa aprender. Por isso eu te pergunto, qual que é a velocidade do seu aprendizado? Quanto tempo você vai demorar para deixar o seu coração se tornar um coração de aluno? Quanto tempo você vai demorar para se arrepender? Quanto tempo vai demorar para você ceder aquilo que Deus quer fazer? Quanto tempo vai demorar para você sair da sua inércia? Quanto tempo vai demorar para você tirar o que está aqui e começar a praticar? Outra questão tem a ver com o tamanho do desafio que você tem pela frente. O tempo do seu preparo está correlacionado, primeiro, a velocidade do seu aprendizado, e segundo, o tamanho do desafio que você tem pela frente. Uma pessoa que vai fazer um trabalho manual, ela tem um tempo de estudo. Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia no seu cérebro, ela tem outro tempo de estudo. Então não dá para eu comparar a minha vida com outro, porque os desafios que nós temos pela frente são diferentes. Então não dá também para eu ficar apressando Deus. Deus me dá logo, Deus me leva logo, Deus faz logo. Deus está olhando para você, querido, está aqui o que você precisa aprender para chegar lá. Aprende. Agora, filho, também entende uma coisa: o seu desafio é maior do que o desafio do seu irmão. Então também tenha paciência, porque o tempo do seu preparo vai ser maior do que o dele. Uma grande dica que eu dou para você: ao invés de orar pedindo Deus para ter, ore pedindo a Deus para te preparar. Então, ao invés de pedir dinheiro para Deus, peça assim: Deus, me dá um coração fiel ao Senhor primeiro, para que eu não me perca quando o dinheiro chegar.
Ao invés de pedir um casamento, ore dizendo: Deus, faça de mim um bom cônjuge, uma boa mulher, uma boa esposa. Antes de pedir filhos, faça assim: Deus, faça de mim um pai maravilhoso, um pai excelente. Antes de pedir uma igreja, ore dizendo: Deus, me ensine a pastorear. Peça a Deus pelo preparo, antes de pedir pelo resultado. Não adianta você pedir algo para Deus se você não estiver pronto para receber. O quinto nível do apóstolo Paulo foi o nível do envio. Então, depois de 10 a 14 anos ali, há uma controvérsia entre os comentaristas, Paulo vai ser enviado. Atos 13 diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha o processo de Deus para o envio de uma pessoa. Olha como é que funciona. Paulo e Barnabé não estavam no meio de uma discussão. Paulo e Barnabé não estavam envolvidos em intrigas dentro da igreja. Paulo e Barnabé não estavam vivendo de maneira carnal. Os caras estavam orando e jejuando, se submetendo ao processo de Deus para a correção de caráter deles. E então o Espírito Santo de Deus vem, fala com a igreja de modo geral para enviar o apóstolo Paulo. Quinta-feira nós aprendemos com Jeremias que nós só estamos prontos para ser enviado quando nós primeiro frutificamos aonde nós estamos. Jeremias falou: olha, tem gente que não faz nada aqui, mas quer fazer lá. É infiel aqui, vai ser infiel lá. Tem gente que não produz nada aqui, quer produzir lá. É infiel aqui, improdutivo aqui, vai ser improdutivo lá. O apóstolo Paulo primeiro se submeteu ao processo de Deus, foi curado, aprendeu tudo do zero, se submeteu a uma liderança, foi humilde. Aí chegou o momento do envio dele. A maior prova que você precisa para saber se você está pronto para o próximo nível ou não, é o quanto você é fiel a Deus no nível que você está. Se você não é fiel a Deus com pouco dinheiro que você tem hoje, você está dizendo para Deus: não me dê mais enquanto eu não aprender sobre fidelidade. É você que está dizendo para Deus. Se você não é fiel a Deus, ao seu cônjuge, você está pedindo filho e Deus está te dizendo: olha, você não está sendo fiel ao seu cônjuge, você quer ser fiel a mais pessoas. Se você não é um bom funcionário onde você está dizendo: Deus, me coloca como gestor, me coloca como líder. A sua atitude às vezes fala mais do que as suas palavras. A sua postura fala mais do que as suas palavras. O que é que o seu corpo está orando? Como é que o seu bolso está orando? Como é que os seus relacionamentos estão orando ao Senhor? Porque não é só o que você pronuncia de maneira audível, mas é o que você pronuncia através da sua vida. Seja fiel aonde você está. Frutifique aonde você está. A maior prova que você precisa para saber se você está pronto para ter sucesso no próximo nível é a palavra daqueles que foram colocados por Deus de maneira espiritual para cuidar de você. Sabe por quê? Porque se você coloca um fruto numa árvore, um fruto de plástico, a outra árvore vai olhar e vai falar assim: está frutificando, hein? Ela não conhece a espécie da outra árvore, ela não sabe o tempo de frutificação, ela não sabe distinguir se é verdade ou se não, ela vê aquilo e ela é facilmente iludida. Quem é que pode falar se a árvore é frutífera ou não, mesmo que ela não esteja no tempo da frutificação? O jardineiro, é aquele que plantou, é aquele que cuidou, é aquele que fez crescer, é aquele que protegeu das doenças, é aquele que acompanhou o processo, é ele que sabe quando é o tempo certo da frutificação, a maneira certa de frutificar. Só que nós estamos ouvindo a multidão. Querido, nunca escute a multidão é burra. A multidão grita hosana e depois grita crucifica. A multidão grita para você fazer uma coisa, você faz achando que ela tem compromisso com você, quando dá errado ela ri da sua cara. Às vezes a gente faz uma coisa pensando que não, a multidão está falando, as pessoas estão falando, eu vou fazer. E a gente acha que essas pessoas que estão falando vão ter compromisso com a gente. Mas já viu o que acontece com um cachorro que tem muito dono? Morre de fome. Quem é dirigido por multidão vai passar apertado na vida. Quem é dirigido por conselhos da multidão vai passar dificuldade na vida. Tem gente que escuta a multidão achando que a multidão vai ser suporte, e a multidão vai estar lá rindo de você. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida? Quem são as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre você? Escute seu pai, escute a sua mãe, escute seu líder de célula,
Escute as pessoas que estão compromissadas com o seu bem, não com o seu prazer. Escute as pessoas que estão interessadas com a sua eternidade, não com o hoje. O sexto nível na vida de Paulo é o nível da constância na adversidade. Paulo vai falar em 2 Coríntios 11 assim, olha, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, 3 vezes fui batido com vara, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu naufraguei, passei uma noite e um dia perdido no mar, em viagens repetidas, tendo enfrentado perigos em rios, perigos dos ladrões, perigo das raças, perigo dos gentios, perigos da cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos. Tenho trabalhado arduamente, me esgotado, muitas vezes sem dormir, tenho passado fome e sede, e muitas vezes tenho ficado em jejum, tenho enfrentado frio e nudez. Além disso, ao fardo de todas as igrejas, todo dia experimento a minha preocupação por todas elas. A Bíblia diz que a tempestade vai vir para todo mundo. A Bíblia diz que o vale da sombra da morte é para a ovelha. Então não desista no vale da sombra da morte, porque depois tem um banquete. Não desista no tempo do sofrimento, porque depois ele vai receber de Jesus a coroa da vida. Agora, me diz como é que a gente vai explicar para Paulo que a gente não veio domingo na igreja porque a gente estava cansado. Eu teria vergonha de falar isso com Paulo. Me explica como é que a gente vai falar para o apóstolo Paulo que a gente abriu mão da liderança da célula porque o povo não estava cooperando, não estava ajudando. Como é que a gente fala para um homem que foi chicoteado, para um homem que foi apedrejado, para um homem que apanhou de varas, que está difícil demais ser cristão nos dias de hoje? Qual é a dificuldade mais próxima que você já passou de um apedrejamento? Me diz, para justificar o seu esfriamento, para justificar o seu distanciamento, qual foi a dificuldade mais próxima que você passou de ser chicoteado 39 vezes? Qual foi a dificuldade mais próxima que você passou da prisão, para poder falar assim, Jesus, eu acho que o Senhor vai me entender, está difícil demais. A gente está reclamando para Deus a nossa carga de trabalho. Você tem noção disso? Eu sei que quando você fala parece justificável, mas querido, você trabalha 8 horas por dia. Dessas 8 horas, você tem 1 hora de almoço, sobra 7. Dessas 7 horas, umas 2 ou 3 você gasta conversando, batendo papo nas redes sociais, distraindo a cabeça. No fim do dia, de 8 horas, você produziu mesmo umas 4 ou 5 horas. No máximo, se você é um bom profissional. Na sua cabeça não, você pode estar falando, não, eu trabalhei 8 horas certinho, mas eu te garanto que o teu gestor sabe quantas horas você trabalhou. Eu te garanto que o teu líder sabe se você se empenhou ou não. Tem célula que eu vou visitar, que eu chego lá e eu sei que a pessoa não se preparou. Dá para saber que a pessoa está lendo na hora o material, que ela não orou antes, que ela não jejuou antes, que ela não preparou a casa antes, foi tudo em cima da hora, pelo seu resultado, pela sua frutificação, dá para saber, e a gente está reclamando para Deus que está trabalhando muito. Apóstolo Paulo disse assim, eu tenho trabalhado arduamente, tenho me esgotado, às vezes até eu trabalho e não durmo. E você? A gente quer ter o resultado de Paulo sem respeitar o processo dele. Nós queremos ter o legado de Paulo sem viver e fazer o que Paulo fez. Mesmo com todo esse sofrimento, Paulo não parou. A gente está dizendo aqui, nada pode parar a igreja. Os leões não vão parar a igreja do Senhor. A perseguição não vai parar a igreja do Senhor. Paulo viveu isso aqui. Ele passou por tudo isso e não parou. Mas nós hoje temos parado por muito menos. As pessoas param porque às vezes o líder de célula dela passa pelo corredor e não cumprimenta. As pessoas param porque fazem alguma coisa e ninguém aplaudiu. Será que você e eu não estamos trabalhando pela motivação errada e por isso também parando pelo motivo errado? Como é que você vai explicar para Paulo que não veio no culto porque você tinha um outro compromisso? Como é que você vai falar para Deus que você abriu mão da liderança porque estava difícil demais? Como é que você vai falar para Jesus que morreu e ressuscitou por você, que era mais fácil arrumar outra coisa para fazer do que servir a Ele na igreja?
Como é que você vai falar para Deus que você trocou de igreja porque não te trataram à altura? Ele vai falar assim: meu filho, Jesus Cristo também não foi tratado à altura. Jesus Cristo também não foi recebido com honra. Os seus o apedrejaram. Como é que você vai falar para ele que eu vou trocar? Como é que eu deixo essa igreja e vou para outra igreja porque está difícil ser pastor aqui? Como é que eu explico isso para Deus? Tem muita gente dizendo: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Mas Ele está perguntando: e para viver por mim, você está pronto? Para morrer tudo bem, que você vai fechar o olho e pronto, abriu no paraíso. Mas e para viver? E para acordar todo dia 5 horas da manhã e orar? E para passar o dia sem comer em jejum? E para abrir mão do seu descanso para evangelizar na Praça Raul Soares? E para abrir a sua casa, abrir mão do conforto, do luxo, para receber pessoas que muitas vezes você não tem nem amizade ainda na sua casa? Você está pronto para isso? O 7º e último nível foi o nível do legado. Paulo viveu um tempo de forma fútil. Eu e você também vivemos um tempo de forma fútil. Paulo passou pelo nível, ou por um tempo na sua vida, na cegueira espiritual. Eu também passei. E é engraçado porque eu passei dentro da igreja, não foi fora da igreja. Porque eu fui apresentado aqui, eu fui batizado ali, eu cresci nesse lugar, eu casei aqui. Mas aqui dentro eu vivi um tempo de cegueira. Paulo também viveu. Você também pode ter vivido. Paulo foi encontrado por Cristo da mesma maneira que um dia eu fui encontrado. Paulo se submeteu a um tempo de preparo. Da mesma forma que eu e você também estamos sendo convidados por Deus a nos submetermos nessa manhã a um tempo de preparo. E esse tempo de preparo não é um tempo de estrelato. Esse tempo de preparo não é um tempo de aplausos. Esse tempo de preparo não é um tempo de fama. Esse tempo de preparo é um tempo de humilhação. É um tempo de quebrar o orgulho. É um tempo de deixar Jesus Cristo te moer. Assim como a azeitona é moída para gerar o azeite. Assim como a uva é moída para gerar o vinho, o suco de uva. É tempo de sermos moídos. Esse tempo de preparo é um tempo onde nós vamos aprender tudo do zero, tudo de novo, não importa quantos anos, não importa a sua experiência. Paulo se submeteu ao envio da sua liderança. Ele não disse assim: eu quero ir para Paris, eu quero ir para os Estados Unidos. Não, onde é que o Senhor quer me enviar? E na Bíblia, até o lugar que ele queria ir, foi difícil chegar lá, porque o Espírito Santo mudou, não era o plano dele. Será que você está pronto para se submeter também ao envio? Porque não é só o preparo, mas é o que o Senhor quer fazer na minha vida. Às vezes você acha que é ser pastor num lugar, Ele quer que você seja pastor em outro. Às vezes você está achando que Ele quer que você mude para um determinado país, e Ele está dizendo: não, você vai ser usado aqui. E foi por conta dele ter se entregado, dele ter se submetido ao processo, aos seus líderes, à missão, que ele deixou um grande legado para as próximas gerações. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Das 27 ele escreveu 13, porque foi humilde, porque se submeteu ao processo, se submeteu à liderança e respeitou o envio. Paulo, depois de Jesus Cristo, foi uma das pessoas que mais formaram líderes. Ele formou Timóteo, Tito, Áquila, Priscila, Lídia, Apolo, e eu poderia citar muitos outros aqui. E Paulo também deixou muitos axiomas para as nossas vidas. Ele nos ensinou sobre a justificação pela fé, um conceito extremamente complexo. Ele traduziu de maneira prática e simples para a igreja. Ele falou sobre a graça como fundamento da salvação. Ele falou sobre o amor como o maior mandamento, e chamou a atenção de uma das igrejas mais talentosas, mas que não tinha amor. Ele fala sobre a liberdade em Cristo, dizendo: é para a liberdade que vocês foram chamados. Ele fala sobre ser uma nova criatura.
Ele falou sobre a armadura espiritual, sobre a esperança na ressurreição e sobre a perseverança na fé. Além de ter escrevido uma obra brilhante, além de ter formado grandes líderes, ele ainda deixou um grande legado de ensino para a igreja de hoje. Até que ele chega ao ponto de dizer: agora eu já estou sendo ofertado, o meu tempo de vida está acabando. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele disse assim: Pai, eu tenho te glorificado, concluído o que tu me destes a fazer. Não há outra maneira de glorificar Cristo senão concluindo o que Ele te deu para fazer. Não há outra maneira de glorificar Deus senão respondendo a razão pelo qual Ele te chamou à existência. Não há outra maneira de você adorar, louvar, honrar e agradecer a Deus do que vivendo aquilo que um dia Ele sonhou para você. Paulo diz: agora que eu já fiz tudo, eu estou sendo entregue como oferta. O tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Agora eu estou aqui esperando a coroa que vai me ser entregue. Antes de você morrer, você precisa corrigir a sua vida. Antes de você morrer, você precisa corrigir o seu comportamento. Antes de você morrer, você precisa corrigir as suas relações. Antes de você morrer, você precisa corrigir o seu legado. Você não pode morrer como um mesquinho. Você não pode morrer como um egoísta, como um individualista, como alguém orgulhoso, arrogante, estúpido, mal educado. Você precisa corrigir o seu legado. Se você era mesquinho, seja generoso. Você não sabe quantos anos de vida você tem pela frente. Se você era mal educado, seja gracioso. Se você era estúpido, seja bondoso. Se você era arrogante, seja humilde. Mas você precisa entender: a vida é como neblina. Nós não sabemos o que vai acontecer quando sairmos daqui. Não sabemos. O que eu e você sabemos é que Deus está nos dando uma oportunidade no tempo de hoje, no tempo de agora, para ajustar a nossa vida em torno do que Deus quer fazer. Antes de morrer, faça o que você nasceu para fazer. Antes de morrer, viva a vida que Deus te deu para viver. Antes de morrer, conclua a missão que Deus te deu. Antes de morrer, tenha uma vida de significado, uma vida de propósito. Antes de morrer, tenha o privilégio de dizer, nem que seja em espírito de oração: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira, agora eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. O sobrenatural é resultado do natural aberto para a espiritualidade. O sobrenatural é quando Deus decide tocar na nossa matéria. É quando Deus fala a nossa carne. O mundo espiritual governa o mundo material. Paulo estava indo para matar os cristãos. O mundo espiritual desceu. E aquele mesmo Saulo sanguinário agora vai ao encontro da igreja para potencializar. É o mundo espiritual que fez isso, não foi o mundo material. Pedro estava pescando e Jesus disse: eu farei de você pescador de homens. Foi o mundo espiritual, não foi o mundo material. É Deus que fala. Você vai ter celeiros cheios e barris transbordando. É o mundo espiritual. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesta manhã. Muito obrigado, Pai, porque nós somos a Tua noiva, a Tua igreja, sacerdócio real.
Nós somos, ó Deus, o teu povo, os teus filhos, filhos que o Senhor ama. E obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque nada do que nós fizemos nessa semana foi capaz de diminuir o seu amor. Obrigado porque o Senhor continuou nos amando a ponto de que nesse momento estamos constrangidos. Por que temos feito tão pouco? Por que temos vivido tão pouco? O teu amor está nos constrangendo, porque a verdade é que estamos desperdiçando as nossas vidas com coisas materiais, passageiras, inúteis e fúteis. Mas nós pedimos ao Senhor: faz a gente cair do cavalo nessa manhã, Pai. Derruba a gente do cavalo. Derruba a gente desse coração arrogante e orgulhoso. Quebra ele em pedacinhos. Puxa o tapete para que a gente caia no chão, mas caia na tua presença, porque melhor é cair diante de um Deus justo do que cair diante de pessoas injustas. Melhor é cair na sua graça e misericórdia do que cair nas mãos desse mundo, aos pés de Satanás. Então nos quebra nessa manhã, nos dobra nessa manhã, nos esmaga nessa manhã, para que nós possamos olhar para o alto e reconhecer que o Senhor é Deus e nós somos teus servos. O que é que estava no teu coração, Deus, quando o Senhor deu palavras de ordem para que nós viéssemos à existência? O que é que estava na tua mente quando o Senhor nos chamou pelo nome? O que é que estava, Pai, nos teus planos e sonhos quando o Senhor decidiu nos criar? Por que é que nós nascemos? Por que é que nós somos criados? Por que é que nós passamos por tudo que passamos até agora? Ressignifica cada história, ressignifica cada memória, ressignifica cada aprendizado e potencializa para que a partir desse momento tudo seja usado para a expansão do teu reino na terra, para a promoção dos teus valores e para que vidas alcancem a eternidade. Ah, Deus, assim como o Senhor fez com Pedro, faz conosco. Assim como o Senhor fez com Paulo, faz conosco. Mas não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, nem um dia, nem um segundo, nem um momento. Nós preferimos a morte do que ficar longe da tua presença. Nos leva à tua glória, mas não nos deixe viver aqui longe do que o Senhor está fazendo. Não tem mais razão para acordar, não tem mais motivo para viver se não for para a glória do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Espírito Santo de Deus, revela a identidade de cada pessoa que está prostrada diante do Senhor. Revela o propósito da vida de cada um deles. Não deixe eles saírem daqui para permanecer no tempo da futilidade. Não deixe eles saírem daqui para permanecer no tempo da cegueira. Não deixa, Pai. Que essa manhã seja uma manhã de cura. Que os nossos próximos anos sejam de preparo. Que possamos viver o tempo do envio. Que possamos suportar o período da adversidade. Que possamos passar com honra pelo vale da sombra da morte, porque do outro lado tem a coroa da vida. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém.